Mas Jesus Cristo vai dar graça, amém? Porque é tudo por Ele. Glória a Deus. E eu quero saber, quem lembra do que foi falado quarta-feira? Qual foi o estudo de quarta-feira passado? Nós falamos sobre... Gente, falamos sobre o que quarta-feira passada? Salvação. E hoje nós vamos falar de algo que é muito importante, aliás, é importantíssimo para nós mantermos a nossa salvação. Vamos falar de oração. Amém? Glória a Deus. Então, para iniciar, eu vou ler aqui uma introdução que tem aqui no início. Aí no início dessa folha, ó, que fala assim: há uma frase que diz: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. De fato, a oração é o combustível do cristão. É o meio que o cristão tem para se relacionar com Deus, mas a motivação principal do nosso coração em buscar uma vida de oração. Mas a motivação principal do nosso coração é em buscar uma vida de oração. Não pode ser apenas os benefícios, mas sim o prazer de estar em constante comunhão com o Criador. A oração é conversar com Deus. Amém? E fica aí para vocês anotar, ó. 1 Tessalonicenses 5,17, que fala assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, nós vamos orar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, meu Pai, para mais um estudo, Senhor. Que a Tua graça, meu Pai, a Tua sabedoria vem sobre nós, meu Pai. Meu Deus, eu estou aqui para ministrar esse estudo, Pai. Mas o que o Senhor quer passar para a Tua igreja, meu Pai, não é de mim, Senhor. Vem de Ti, meu Pai, porque eu não tenho nada para passar para eles, Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai me usar essa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Então que o Senhor, meu Pai, venha abrir a nossa mente. Venha, meu Pai, nos trazer a revelação da Tua palavra, Pai, sobre oração nessa noite. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Então vamos lá. Não me cobrem muito. Estou aqui para aprender como vocês, amém? Então nós vamos aprender juntos. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Parece que hoje é a primeira vez que eu estou sendo chamada para estar aqui nesse altar. Eu nunca vi um negócio desse. Sinceramente, desde o dia que o bispo falou para mim que eu estou assim meio preocupada, nervosa, hoje foi um dia assim bem difícil. Mas o Senhor vai derramar graça aqui, eu creio. Em nome de Jesus. Então vamos lá. O primeiro ponto aí tem assim: por que devemos orar? Aí tem assim: de acordo com os seguintes versos, por que devemos orar? Aí tem lá, eu coloquei aqui a letra A, Lucas 18:1, que diz assim: disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então o Senhor está mostrando para nós sobre essa parábola lá da mulher com o juiz iníquo. Amém? E a oração, ela é mais do que um dever. É uma necessidade. Jesus, ele nos ensina que nós não devemos deixar de orar de jeito nenhum. Nós temos que orar sem cessar. Porque para as nossas orações serem respondidas, nós temos que perseverar nessa oração. Nós temos que confiar que vamos ser respondidos. Amém? Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela ia todos os dias à porta do juiz iníquo, mas ela confiava. E se aquele juiz que era iníquo respondeu à oração dela, ainda mais o Senhor, que é justo e poderoso,
e misericordioso. Então, o que nós aprendemos aqui? Por que devemos orar? Essa parábola aí nos ensina que orar é confiar em Deus. Então, nós devemos orar, confiar e esperar no Senhor. Por isso que nós devemos orar, para que a nossa confiança venha estar sempre em cima. A gente nunca esteja com a nossa esperança embaixo, a nossa confiança embaixo. Então, para que a gente esteja com a nossa confiança, para que a gente saiba esperar o tempo de Deus, nós precisamos orar. Amém? Então, vamos lá para o segundo, a letra B. Tiago 4:8. Alguém quer ler aí? Tiago 4:8. Tiago 4:8. Amém. Então, o Senhor se aproxima de nós à medida em que nós nos aproximamos dEle. Olha, chegai-vos a Deus, é o que a palavra está dizendo, e Ele chegará a vós. Ele vem a nós. Mas à medida em que a gente se aproxima dEle, quando oramos, nós nos aproximamos do Senhor em espírito. Gente, olha os burburinhos aí. Quando nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor. Então, por que a gente deve orar? Para a gente ter uma intimidade com Deus, para a gente crescer na nossa vida espiritual, nós precisamos orar. Então, ele diz aqui em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Os que possuem as mãos limpas são os que praticam a justiça, que têm a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Então, quando Tiago 4:8 diz que a gente chegai-vos, nós precisamos chegar a Deus, nós precisamos estar em oração ao Senhor, crendo que Ele é Espírito. Nós não podemos chegar a Deus de outra maneira. Para a gente chegar ao Senhor, a gente tem que estar em Espírito. E em Espírito a gente só consegue estar se a gente orar. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos lá para Mateus 26. Mateus 26, 41. Vou riscando aqui para eu saber. Mateus 26. Mas eu vou ler aqui Samuel 12, porque eu coloquei aqui na minha listinha primeiro Samuel 12, gente. Mateus vem antes, né? Mas eu vou primeiro ler 1 Samuel 12, 23. Abram aí, 1 Samuel 12, 23. Aleluia. 1 Samuel 12, 23. Todos acharam? 1 Samuel fica no Antigo Testamento, que fala assim: quanto a mim, longe de mim que eu pequei contra o Senhor, deixando de orar por vós, e vos ensinarei o bom caminho, bom e direito. Aleluia, Jesus. Então, Samuel, o profeta Samuel, ele aqui nos ensina que nós precisamos orar uns pelos outros. Talvez a gente pense que deixar de orar por as outras pessoas não constitui pecado. Mas a Bíblia diz que a gente, aquilo que sabe o que faz, sabe fazer o que é certo e não faz, ele já comete pecado. Então nós devemos orar um pelos outros. E Samuel, ele considerou claramente o chamado de Deus, que ele sabia que Deus chamou ele para orar, para interceder por aquele povo. Amém?
Quando nós oramos uns pelos outros, quando a gente deixa de orar pelas pessoas, que a gente não ora uns pelos outros, a gente está deixando de cumprir a palavra de Deus. Então estamos cometendo pecado. Lá em Tiago, olha aí para completar essa passagem aqui de Samuel, lá em Tiago 5,16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Está vendo? Às vezes a gente precisa de uma cura e quando a gente ora por outra pessoa, nós recebemos essa cura. Amém? Então, de acordo com esses versos aqui, por que devemos orar? Porque a gente não orar pelas pessoas, a gente não interceder, nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus e estamos cometendo pecado. Aí vamos lá. Quais as maneiras que podemos orar? Ah, faltou Mateus, é verdade. Faltou Mateus, vamos lá. Mateus 26, 41, né? Mateus 26, 41. Que fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem gostaria de falar sobre isso aí? Por que devemos orar? Aqui está dizendo. Não, bispo, deixa outra pessoa aqui, depois o senhor. Vamos aqui, um desses aqui. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Já está dizendo, o texto já está dizendo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quem vai querer responder? Evangelista Cícera. Na minha Bíblia está escrito assim, né? 41. Vigiem e orem, de outro modo, vigiem e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Verdade. Eu não sei nem por que eu falei. Então, sim, pode falar. não, continua. Então assim, ele diz assim, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que vigiar, orar e vigiar. Por quê? Porque aí ele diz a nossa carne é fraca, né? Exatamente. Mas assim, e eu tenho certos pontos que eu falo assim, a carne é fraca. E o pecado é vitamina? Exatamente. Né? Então assim, aí ele manda vigiar e orar. Você tem que orar e vigiar. Quer dizer, fugir da tentação, fugir da aparência do mal. Porque se você só orar, você está orando. Aí quando você sai da oração, né? E não vigiar, você vai para um lugar onde tem as tentações, você, né? Exatamente. Não vai adiantar nada, você não está vigiando. Então você tem que orar, mas você também tem que vigiar. E essa questão de colocar que carne é fraca, nós crentes tem que vigiar mesmo, porque não é carne não. Aí eu não boto culpa só de carne não, viu? É a vontade. Né? Você Exatamente. tem que ter esse negócio de carne fraca, bispo. Muitas das vezes é falta mesmo de oração, falta de capricho, falta de andar no caminho certo, de fazer as coisas certas. Exatamente. Porque assim, as pessoas dão muita desculpa no negócio de carne é fraca. Eu pequei porque a carne é fraca. Se for nessa daí, e pecado é vitamina para fortalecer, né? Então, exatamente. É isso. Agora eu pergunto aí, quem sabe o que é vigiar? Aí está dizendo, orar todo mundo sabe, que é conversar com Deus. E vigiar? Quem sabe o que significa vigiar? Já que é para a gente aprender, vamos aprender o que significa também, né? Quem quer responder, levanta a mão. Aqui, o irmão Pedro, o obreiro Pedro. O que é vigiar? Como é que eu posso dizer, Vinícius, Gente, vigia? Quando fala vigiar, a gente tem que deixar nossas vontades pecaminosas de lado.
as nossas iras, nossos ódios, nossos medos, nossas transgressões, nossas vontades pecaminosas, né? Esse negócio de estar... Eu saio daqui da igreja, aí quando eu saio ali na porta ali, já começo a falar mal, dizer das pessoas, de coisas. Então, essa é a vigiar nas nossas palavras, no nosso comportamento, no nosso ser. E aí a seguir, essa é a vigilância, né? Porque Exatamente. as escrituras falam, orai-me e vigiai-me. Agora, se eu orar e não vigiar, meu amigo, neutraliza. Verdade. Então, vigiar, a gente tem que estar atento a não se distrair com as coisas do mundo, a sempre estar ligado em Deus em oração. Quando eu estou buscando as coisas de Deus, quando eu estou buscando as coisas do alto, a Bíblia diz que a gente tem que buscar as de cima, não as de baixo. Eu estou vigiando. É isso que significa vigiar. É você estar atento, porque às vezes os pratos, as coisas chegam quando a gente nem percebe. Que a gente pensa que aquilo ali é bom e na verdade a gente não está vigiando e acaba sendo mal. Amém? Então vamos passar lá para o 2. Quais as maneiras que podemos orar? Quais as maneiras que podemos orar? Mateus 6,6. Quem quer falar aí? Quem quer ler? Mateus 6,6. Já aproveita, lê e já responde, né? É, exatamente. Dá um sinal com a mão quem quer ler. Quem vai ler? Mateus 6,6. Bora, alguém vai ler? Aqui a Cristiane vai ler, a obreira. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te responderá. Em outras Bíblias está em outras versões, né? Entre no teu quarto, né? Que significa a mesma coisa de aposento. A minha resposta eu coloquei assim: quando for orar, feche a tua porta, ore ao teu Pai em secreto. O quarto está em secreto, tá? Por exemplo, eu vou estar no meu quarto, eu e o meu Pai, não vai ter mais ninguém. Ele vai estar lá em espírito e eu vou estar lá em carne e espírito também. Então, a ideia de quarto, a gente lembra de quê? De intimidade. De intimidade. O quarto, a gente lembra de intimidade. Então, aqui está perguntando, quais as maneiras que podemos orar? Uma dessas maneiras, quando você está na intimidade com Deus, você está sozinho. Uma dessas maneiras é a oração em secreto, ou sozinho. Amém? Às vezes as pessoas falam que não precisa orar em secreto. Eu já oro na igreja, já oro... Mas para a gente ter essa comunhão com Deus, nós precisamos ter o secreto com Ele, estar sozinhos com Ele. Então essa é uma das maneiras de orar. Orar sozinho. Vamos passar para outra letra B, Mateus 18, 19. Mateus 18, verso 19 e 20. Essa aqui eu vou ler. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Alguém quer responder isso daí? Essa aqui é uma das maneiras de como a gente deve orar. Alguém quer responder? A pergunta é qual a maneira, né? Podemos orar. Exatamente. Em Mateus 6 falou para a gente orar em secreto. Agora em Mateus 18 está falando do poder da oração coletiva, que 2 concordam, que 2 estão reunidos em nome de Jesus. Exatamente. Então não é só o secreto, mas também não é só em grupo. O secreto é certo e o grupo também é certo. Exatamente. Aí, onde há concordância na oração. Porque às vezes a gente tira um momento de oração e diz, fulano vai orar e os outros têm que concordar. Quando fala de uma oração de concordância,
Os outros, ninguém pode ficar. Um vai orar, os outros vão concordar sobre aquela oração. Não é todo mundo que vai orar. Vinícius vai orar por uma coisa, Cícera vai orar por outra. Não, isso aí não é uma oração de concordância. A oração de concordância, um ora e os outros concordam com aquilo. Então, a Bíblia diz que a oração de concordância, com 2 ou 3, e Jesus está ali no meio deles. Quer dizer, a oração não precisa ter aquele meio mundo de gente. Se 2 ou 3 pessoas, geralmente, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fazia oração de 6 horas aqui, vinha pouquinha gente, não era, Cícera? Às vezes vinha só eu, Cícera e a pastora. E grandes coisas Deus fez naquelas orações. Era oração de concordância. Uma orava e as outras concordavam. E teve gente que mudou o casamento delas através daquela oração ali, que contou para a pastora, gente que participou dessas orações. Então você vê o tanto que tem importância a oração em concordância. Então, a oração em concordância com 2 ou mais 3 pessoas é uma das maneiras de orar. Amém? Evangelista, só reforçando aqui, pessoal, porque muitas vezes a gente fala assim, vamos orar em concordância. O que é? Por exemplo, eu vou dizer assim, Senhor, abençoa a casa do irmão fulano. Aí em concordância vocês vão dizer, sim, Senhor, abençoa mesmo. Não é você, meu Deus, visita agora ele, o gado e a família, e o outro está orando, todo mundo orando. Não, um só ora e os outros prestam atenção na oração e diz em concordância, sim, meu Deus, abençoa. Isso mesmo, Pai. Aquilo que um está orando, os outros estão concordando. Amém. Agora vamos lá em Atos 1:14. É o último agora das maneiras que podemos orar. Atos 1:14. Alguém quer ler? Cristiane. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Aqui uma maneira que nós podemos orar com perseverança, porque às vezes a gente acha que ajoelhando ali uma vez só e orando, Deus vai nos entregar aquilo que a gente está pedindo. E não é o que nós queremos, é a vontade de Deus. E se a gente pedir, com perseverança, insistentemente, se for de acordo com a vontade dele, vai acontecer. Então, o que Atos 1:14 nos diz, uma das maneiras de orar, é da gente estar com os irmãos na igreja. Oração com os irmãos na igreja. Aqui diz que estava lá Maria e a mãe de Jesus e os irmãos dele. Então, eles estavam perseverando em oração na congregação. Então, essa é uma das maneiras da gente orar, vir para a oração na igreja. Todo mês tem oração de 6 horas da manhã, Tem a oração na igreja. Tem muita gente que na hora da oração, na sexta-feira, vai lá para a rua, vai lá para... Isso não pode acontecer. A Bíblia diz que nós temos que perseverar em oração. Amém? Agora vamos passar para o terceiro lá. Quais os impedimentos para uma oração efetiva? Aí fala assim, o Senhor Jesus nos abriu o caminho para a presença de Deus. Mas existem alguns motivos que impedem a realização de uma oração efetiva. E eu vou perguntar para o obreiro Pedro, que às vezes vocês estão aí falando, mas o que é efetiva? O que é uma oração efetiva? Então o obreiro Pedro vai nos responder o que é uma oração efetiva. Esqueceu o ensaio, foi? Oxi! Deu um branco agora nele, esqueceu. Quer falar? Eu estava fazendo esse texto aqui, e na hora eu perguntei, Eu estava fazendo e eu falei, gente, isso aqui tem que ser uma pergunta para os irmãos, que de repente algumas pessoas não sabem o que é uma oração efetiva. E eu perguntei para ele, e ele respondeu. E agora ele esqueceu. Aí eu digo, pois eu vou perguntar para você. E ele agora esqueceu. A oração efetiva é uma oração verdadeira, concreta, aquela que existe. Então, essa é a oração efetiva.
E lá em Tiago 1,6, fala assim, Marcos, né? Tem Marcos primeiro, Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. As vossas ofensas. Então, isso aí aqui nesse Marcos 1:25 está dizendo um dos impedimentos que a nossa oração não é verdadeira, não é efetiva, não produz o efeito esperado que a gente necessita, que a gente deseja. Por que não produz? Porque aqui em Marcos está dizendo, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Então, o que Marcos está dizendo aqui? O que Marcos está dizendo aqui? Qual é um dos impedimentos que Marcos está falando aqui? A falta de perdão. A falta de perdão é um dos impedimentos para que a nossa oração não seja eficaz, não tenha efeito. Por que muita gente ora e não recebe a resposta? Justamente por isso. Porque tem um coração sujo, um coração que está guardando coisas ruins. Então Marcos diz que nós precisamos, o Senhor Jesus falou através dele, o Espírito Santo, que nós precisamos perdoar as ofensas. Porque como é que eu vou diante de Deus pedir perdão a Deus se eu não perdoei o meu irmão? Então lá o Pai Nosso diz, né, que a gente tem que perdoar para que a gente seja perdoado. E Tiago 1:6-7 também vai nos dizer assim: peça, porém com fé. Deixa eu ver bem aqui. É isso mesmo. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, o que é que Marcos nos diz aí? O que é que impede também a nossa oração aí em Marcos? Aí em Tiago? Aqui está falando aqui em Tiago, né? Que o que nos impede também é a dúvida. Você orar e duvidar, né? Exatamente. A gente não deve, você tem que orar, crer e confiar no Senhor, na oração e no seu pedido, de confiar em Deus, né? Que vai se realizar aquilo que você está pedindo. Exatamente. Pedir com fé. Porque se a gente duvida, a gente está mostrando uma falta de fé. A gente está dizendo a Deus que não crê no que Ele escreveu aqui, no que Ele está dizendo. Então nós temos que orar, confiar. Se a dúvida vier, nós temos que bradar aqui, o que está escrito. Eu creio no que diz a palavra de Deus. Eu já vi um pastor dizer assim: eu duvido da dúvida. Eu duvido da dúvida. Quando ela vir, eu duvido dela. Então, quando a dúvida vier, você se apega no que está escrito a palavra do Senhor. Você está com problema de saúde, a palavra de Deus diz o quê? Que Ele é o Deus que sara. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Então a gente se apega nisso. Mesmo que um médico chegue a dizer: não, o seu caso não tem jeito. Você diz: não, mas a palavra de Deus me diz que Deus é o Deus que cura. Então, se Ele quiser, com a mão dele poderosa, Ele vai me curar. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus e tirar a dúvida da nossa vida. Amém? Então vamos agora para Tiago 4:3. É isso mesmo. Quais aqui é mais um impedimento para uma oração efetiva, uma oração que tem efeito. Eu vou ler e alguém vai responder. Amém? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quem quer responder essa? Porque Tiago está dizendo aqui que aqui tem um impedimento, que a nossa oração não tem efeito. É bom alguém que não respondeu ainda, né? Exatamente. Dá mesmo. oportunidade para os outros. É verdade. Quem vai responder? Aqui é o Brelés. Tiago está dizendo:
Pedis e não recebeis, porque pedis mal. É porque aqui, né, está falando que a gente tem que saber pedir, né? Fala na Bíblia aí. É igual eu vi uma pastora pregando que ela falou sobre questão de vida sentimental. Ela disse que estava solteira e aí ela fez uma oração a Deus. E ela disse que entrou no seu quarto e falou para Deus: Deus, eu quero um marido assim, assim, assim. Aí ela falou até a cor do marido. Então ela soube pedir. Então eu coloquei aqui que a gente tem que saber pedir. A gente tem que pedir bem. A gente tem que saber fazer o pedido a Deus. Porque Deus fala na Bíblia que tudo que a gente orar e pedir Ele em oração, Ele dá. Então a gente tem que ter fé em Deus. E no nosso pedido, a gente tem que saber pedir e a gente tem que dar a Deus o detalhe. Porque essa pastora, ela pediu até a cor do marido. E quando Deus deu o marido a ela, Deus ouviu o pedido, a cor do marido dela e deu do jeitinho que ela pediu, a mesma cor. Então, ela soube pedir bem. Então, minha resposta é a gente saber pedir bem a Deus. Falar bem, falar com Deus do jeitinho que a gente quer. Porque Deus falou que a gente tem que saber pedir. Exatamente. E esse saber pedir... Aqui completa, ó. Não é para esbanjar em vossos prazeres. Porque às vezes, esse coisa aí que a Lécia falou, essa missionária talvez pediu esse marido porque ela queria alguém para fazer companhia a ela, alguém para fazer a obra com ela, alguém para compartilhar o que Deus deu para ela, compartilhar a vida. Mas tem muita gente que diz: eu quero um marido para passar na cara da outra, da minha colega. Isso aí é esbanjar. Isso aí é os prazeres da carne, entendeu? Então essa oração não vai ser uma oração eficaz. É porque Deus não quer dar um marido? Não. Não é por isso. O Cristóvaldo falou aqui que do que adianta eu pedir a Deus um avião e não saber pilotar? Tem que aprender. Tem que aprender, Cristóvaldo. Então a gente não deve esbanjar. E precisamos compartilhar o que o Senhor nos dá. Deixar esses impedimentos de incredulidade e falta de fé para receber do Senhor. Porque quando a gente pensa em receber algo de Deus para mostrar para os outros que a gente tem, isso é a gente não crer que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus bom que pode dar todas as coisas às pessoas. Porque eu não preciso pedir nada a Deus para passar nada na cara de ninguém. Porque o que Deus me deu, Ele pode dar a outra pessoa também e até mais. Então isso é coisa de prazer carnal. Isso é coisa para as pessoas que não conhecem a Deus, amém? Então vamos agora, Provérbios 28, 9. Alguém quer ler e falar sobre isso? Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. Quem quiser ler, que não leu ainda, dá um sinal com a mão. Então eu vou passar aqui para a evangelista Patrícia. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, quem desvia os ouvidos de ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, então, esse aí é um meio da nossa oração não se tornar afetiva, né? Às vezes Deus fala algo conosco e a gente não dá ouvido. E Deus muitas vezes está falando e a gente está ali com os ouvidos a outras coisas que não pertencem a Ele. Então, isso é uma das coisas que impede da oração fazer efeito. É a gente fazer essa oração abominável. Agora, quem sabe o que significa aí abominável? O que é uma oração abominável? O que é algo abominável? Alguém sabe responder? Abominável é algo desagradável, é algo aborrecível, algo que aborrece a Deus. Então, se eu estou fazendo uma oração abominável, eu estou fazendo uma oração que desagrada a Deus. Uma oração detestável. Isso que significa abominável. Gravaram aí a palavra? Então vamos passar para frente. 1 Pedro 3,7. Mais um impedimento para a oração não ser eficaz. Alguém quer ler? Alguém que ainda não leu? Quer ler e responder ou só quer ler? Dá um sinal com a mão que eu vou levar o microfone. 1 Pedro 3,7.
Vamos andar rápido, que a hora está passando. Pode ir. Então, vou ler. Maridos, vós igualmente vivei a vida com o mundo lá, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Amém? Quem sabe aí, alguém pegou aí algo que tem aqui que pode impedir a oração? A obreira Salvenice. Está dizendo que sim. A obreira Salvenice Vou levar para ela que aqui. sim. Pronto. Uma das coisas que não agrada a Deus, que a oração eu creio que não chega, é quando há contendas, né, dentro de casa. Exatamente. Quando há brigas, ciúmes, né, mentiras. Então, assim, por mais que a pessoa ore, a oração eu creio que não chega. Porque aqui mesmo fala, né, que os dois têm que estar de acordo. Se não há concordância, a oração não sobe. Amém? Então, isso aí é um impedimento. Não ter respeito, o marido não respeitar a mulher, não ter o amor por ela, que é o que Cristo diz, né? Que ele deve amar a esposa dele como ele amou a igreja, como ele ama a igreja. Então, em não ajudar, isso aí impede da oração dele. Inclusive, eu acho que impede a oração dos dois, é o que diz aqui, né? Não se interrompam as vossas orações. No caso, porque eles dois são uma só carne. Mesmo se ele fizer e ela não fizer, vai acabar as orações sendo interrompidas. Evangelista. E é interessante, por exemplo, o casal está brigado, os dois é crente, aí os dois assim, vou orar a Deus. Aí, não, o certo é primeiro os dois se resolverem para depois ir orar. Porque se está brigado, não liberou perdão. Depois a gente resolve, eu vou orar. Não, libera o perdão para depois orar, porque senão a oração não vai ser respondida. Não vai ser. Porque aí não teve o perdão, né? Ou tem a falta do perdão. Agora vamos, Mateus 6,5. Mateus 6,5. Alguém quer ler? Então eu vou ler e alguém quer responder? Pronto. E quando Aqui é a obreira Salvanice que vai ler. Amém. Aqui fala, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, muitas das vezes tem pessoas que oram muito para aparecer, né? Aquela oração longa, cheia de coisa mesmo, mas que não está agradando a Deus, não está, né, edificando em nada. Verdade. Então, porque assim, a própria oração ele já nos ensinou, né? Só que muitas pessoas colocam coisas que não convêm. Aí está muito claro que falta o quê? A humildade. Então, a oração sem humildade, quando a gente tem que entrar na presença de Deus, a gente tem que ser humilde. Nós sabemos que nós somos pó, somos pecadores, e Ele é o Deus puro e santo. Então tem que ter a humildade. Então esses que estavam lá em cima nas sinagogas, eles queriam ser vistos pelos homens. Eles queriam que os homens achassem que eles eram alguma coisa. Então, humildade eles não tinham. A recompensa eles tinham dos homens, porque os homens iam achar o quê? Fulano é tão religioso, é tão crente, é tão católico. Ali era a recompensa deles. Mas Deus não ia recompensar por falta de humildade. Então, a humildade, a falta da humildade é um dos impedimentos da nossa oração não ser respondida. Vamos passar agora para quais os impedimentos. Não, esse aqui já foi. Ainda tem o salmo ainda. Ainda tem salmos? Mas se quiser, não. Tem salmos mesmo. Mateus 6:5 e Salmo 66:18. Exatamente, Salmo 66:18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quem quer falar sobre isso? Primeiro eu quero perguntar, quem sabe o que é iniquidade? Iniquidade. Quer falar?
Não. Quer falar? Salmos 66, 18, fala assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não adianta eu estar orando em pecado, fazendo coisas erradas, porque o Senhor não vai se alegrar com aquela oração. Eu estou fazendo iniquidade, pecando contra o irmão, pecando contra Deus e estou orando. Então, o Senhor não vai ouvir a minha oração. Exato, certo. A iniquidade, gente, é uma grande injustiça. A iniquidade é mais do que um pecado, vamos dizer, comum para a gente, né? Evangelista. E a iniquidade é o acúmulo de pecado. Exatamente. Vai acumulando a pessoa ali o acúmulo de pecado e ela vai orar achando que Deus vai responder sem ela querer se arrepender ou mudar de vida. A iniquidade é verdade. A pessoa está tão já acostumada em pecar que para ela não tem sentimento nenhum. Não tem vergonha de pecar, não tem vergonha de orar sabendo que está em pecado. Então, isso significa iniquidade. São pecados cometidos a mesma coisa. Então, a pessoa peca sabendo que está pecando. Não é um pecado, geralmente, que eu me ofenda com o irmão ou que alguém vem, não. É aquele pecado que você já está acostumado. É o pecado, como diz, de estimação. Então, esse daí é um dos impedimentos. A iniquidade é um dos impedimentos da oração não ser efetiva. Agora vamos lá. Como podemos orar eficazmente? Como podemos orar eficazmente? Para realizar uma oração eficaz diante do trono de Deus, deve ter presente alguns princípios bíblicos. Amém? Lá em João 14, 13. Alguém quer ler? Então, João sinal 14, com a mão. 13. A obreira Claudiva quer ler? Pastora Socorro, achou? Alguém, deixa João. eu falar aqui. Alguém sabe o que significa a palavra eficaz? Eficaz significa algo que tem virtude. É a mesma coisa de efetivo. É algo pretendido, algo que tem um resultado. Isso é eficaz. Então, como podemos orar, fazer uma oração eficaz? João 14, 13. 14, 13. 14, 13. Vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. É isso aí, né? É, exatamente. Para realizar uma oração eficaz diante do trono, deve-se ter presente alguns princípios bíblicos. Vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Aí Jesus está dizendo assim. Qual foi a pergunta, evangelista? Como podemos fazer uma oração eficaz? Tá. O que eu entendo, né, é a oração eficaz, porque a gente conhece a palavra de Deus, então assim, tudo que pedir em nome do Filho dele, ele responde, né? Ele vai realizar, ele vai fazer. Exatamente. Então assim, para a oração ser eficaz, a gente tem que pedir em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Filho. É isso? Não em nome do bispo, não. Então assim, a oração é eficaz, né? Dizer, bater o martelo. Então, assim, tem que ser em nome do Senhor Jesus, né? Pedir em nome do Filho para o Pai. A glória de Deus está em realizar todas as coisas em nome de Jesus. Essa é a glória de Deus. Ele tem o prazer de realizar algo quando a gente pede em nome de Jesus. Ele já se sente realizado também. Amém? Então, aqui, para a oração ser eficaz, uma das coisas para a oração ser eficaz é que a gente tem que pedir em nome de Jesus. Agora, João 3, 16, 23, né? João 16, 23. Alguém quer ler?
O evangelista vai ler? Pode ler, evangelista. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdi alguma coisa, ele vos concederá em meu nome. Então Jesus está dizendo aqui que se a gente quer pedir alguma coisa, a gente tem que pedir em nome dele para que Deus venha realizar. Evangelista, vale ressaltar, porque tem gente que diz assim, eu vou pedir Maria, para Maria pedir Jesus, para Jesus pedir a Deus. Ou vou pedir a São Pedro, a São Paulo. E a Bíblia está dizendo que não é em nome de Maria, é isso mesmo? Não é no nome de Maria, nem é no nome de José, não é no nome de ninguém. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Reforçando aí que a evangelista está falando, eu prometi para ela, viu, bispo? Combinado, que eu ia ajudar ela, por isso que eu estou falando, que eu não sou de falar. Amém. Gente. É brincadeira. Então, assim, eu estou só colocando. Quando eu não conhecia Jesus, né? Eu não sei se eu já falei aqui, às vezes, quando eu converso no grupo das mulheres, que eu tinha tanto santo para me pedir as coisas dentro da minha casa, né? Que eu pedia em nome de todos eles, sabe? Eu saía pedindo assim, em nome de fulano, para ele pedir para Deus, para poder vir a bênção para mim. Eu pedi em nome para eles, para cada um deles, para depois eles dar o recado para Deus. Era assim que eu fazia. É desse jeito. E tinha os nomes, São Cristóvão, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora não sei o quê, muita gente, sabe? Aí até o dia que eu conheci Jesus e me livrei, né? Conheci a verdade. Até anda mais rápido a oração, não é? E eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu sempre orei assim. Eu orava também em nome de Jesus. Mas eu sempre orava também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nunca vi na Bíblia que é errado. Mas, igual o bispo falou, né? Mas na Bíblia está que a gente tem que pedir em nome de Jesus. E como é que dá aquele ditado que diz? Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu estou obedecendo, porque é bom a gente obedecer e aprender, né? Evangelista, a única coisa que Jesus manda a gente fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é batizar. Ele diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é. Então, eu agora oro em nome de Jesus. Agora, 1 João. Quem quiser ler, pode ler, evangelista. 1 João 5, 14, 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele temos feito. Então, aqui, como a gente pode orar eficazmente, temos que orar com confiança, segundo a vontade de Deus. É segundo a vontade de Deus, porque às vezes a gente ora, mas a nossa oração, o nosso desejo não está de acordo com a vontade de Deus. Então Ele, como Pai, sabe o que é melhor para nós. Então a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Antes, quando eu já até falei isso aqui, quando eu me converti, eu orava muito pedindo a Deus um pajeiro. É errado pedir? Não, mas isso aí não é da vontade de Deus me dar pajeiro. Eu nem o Espírito Santo no dia estava atrás de pajeiro, não tinha um emprego, não tinha uma casa, uma garagem onde eu ia botar esse pajeiro. Aí você pensa aí, então isso não é da vontade de Deus. Era errado? Era errado porque eu estava pedindo algo que eu devia estar pedindo algo que servisse para mim. Eu estava perdendo o meu tempo com aquela oração ali. Entendeu? Então a gente tem que pedir a Deus aquilo que, com confiança, algo que seja segundo a vontade dEle para a nossa vida. Amém? Amém. Evangelista, no caso aí, as próximas duas, a gente pode responder só duas de cada, por causa do tempo, senão o tempo fica longo. Qual é esse Mateus 21 e Hebreus? Não, tem a próxima agora, os fundamentos bíblicos para se confiar na oração e quais foram o momento que Jesus orou. Exatamente. Alguns fundamentos bíblicos. Ou então você pode, o pessoal responder duas e você responde o restante. Alguns fundamentos bíblicos para se confiar na oração. As respostas de Deus às nossas orações também estão relacionadas com os seguintes fundamentos. Gênesis 18, 14. Eu vou ler logo Gênesis 18, 14 e Jeremias 32, 17.
que diz assim, Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E Jeremias também fala assim, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra, e com teu grande poder e com teu braço estendido, nada há de que seja demasiadamente difícil. Então, aqui tem fundamentos bíblicos para se confiar na oração. Que é crer que para Deus não há nada impossível. Isso aqui é um dos fundamentos bíblicos para a gente crer que a nossa oração vai ser respondida. É crer que para Deus não há nada impossível. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder está na mão dEle. Então nós temos que crer nisso. Quando a gente entrar em oração para pedir alguma coisa a Deus, a gente não deve duvidar, a gente deve crer no poder soberano dEle. Amém? Porque antes, eu me lembro que antes de eu me converter, eu tinha Deus como se Ele fosse um artista. Que eu sabia que Ele existia, mas eu nunca ia chegar perto dEle. Então, eu cria nesse poder grandioso, eu não cria nesse poder dEle grandioso. Porque quem tem o poder, todo o poder, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus pode. Então, um dos fundamentos para a gente se confiar na nossa oração é crer que Deus não há nada impossível para Ele. E que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, quem quer ler aí Jeremias 3, 3? Dá um sinal com a mão. Jeremias 3, 3. Ninguém? Jeremias quanto? 32, 17? É 33 ou 32? Não, 32 eu já li. 33. É o de 33. baixo, evangelista. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem quer falar sobre isso? Dá um sinal com a mão. Pode falar. Então, esse versículo aqui, ele fala que a gente tem, para a gente confiar na nossa oração, nós temos que saber que Deus, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante a vitória. Se nós precisamos de algo, é Deus que pode nos dar. Então, se você precisa de uma porta de emprego, Deus garante que Ele pode abrir essa porta de emprego. Mas quando nós somos o quê? Somos obedientes à palavra dEle. Então, quando a gente clama, Ele diz, clama a mim. Ele manda clamar. O clamor, ele vem do profundo da alma. A gente geralmente só clama quando está assim, em frente ao mar vermelho, né? Aí a gente precisa de clamar. E esse clamor tem que vir seguido de saber que Deus, Ele pode nos dar a vitória. Ele não só pode, Ele garante a vitória. Amém? Agora, 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Alguém quer falar sobre isso aí? Um dos fundamentos bíblicos para se confiar na oração. Ninguém quer falar? Estão em dúvida. Vamos passar para você a resposta. Ele cumpre o que Ele disse. Ele cumpre o que Ele diz na palavra dEle. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo. Ele sempre fazia essa promessa ao povo de Israel, que um dia eles iam entrar nessa terra de descanso. E Ele prometeu e Ele cumpriu. Muitos não entraram porque foram desobedientes, desacreditaram no Senhor, murmuraram. Mas Ele cumpriu na vida daqueles que perseveraram em crer. Então Ele cumpre o que Ele disse e as promessas do Senhor, elas sempre se realizam. O povo que saiu de lá do Egito, quase nenhum entrou lá, né? Foram 2, Caleb e Josué. E eles viram a promessa se cumprir, porque eles permaneceram firmes até o fim, crendo nas promessas do Senhor.
Então aqui esse versículo nos diz que ele cumpre o que ele diz e as promessas do Senhor, elas se realizam. Vamos lá para alguns fundamentos bíblicos para se confiar na oração. É a mesma, né? Continuando, Lucas 23, 42, 3. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus. Eu li errado, gente, peraí. E disse a Jesus, aí foi o ladrão da cruz que disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus falando para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Alguém quer falar sobre isso aí? Fundamento bíblico para se confiar na oração é arrependimento. Arrependimento, reconhecer que somos pecadores e que só Jesus pode nos salvar. Foi o que aconteceu com esse ladrão. No princípio, eram os dois que zombavam, mas no decorrer do tempo, um se converteu, o outro não. Os evangelhos lá falam que no decorrer do tempo, que desde o princípio eles zombavam, mas um, passando as horas, ele percebeu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu o poder de Jesus sobre a morte. Então ele reconheceu o pecado dele, ele se arrependeu e ele creu que Jesus poderia levar ele para o paraíso. Então ele reconheceu Jesus como Senhor. Então, um dos fundamentos bíblicos para se confiar na oração é arrependimento e reconhecer que Jesus é o Senhor. Amém? Agora Efésios 3:20. Alguém quer falar sobre Evangelista Cícera. Quer falar? Pelo horário, evangelista, se você quiser pular para as últimas, pode pular, aí o pessoal responde o restante em casa. Quais os momentos que Jesus orou, né? Isso. Quais foram os momentos que Jesus orou? Lucas lá 3:21. Fala assim: e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Quais foram? Que momento foi esse aí que Jesus orou? Durante o quê? Batismo. Durante o batismo. Durante o batismo, ele orou. Aqui lá em Marcos, mas eu vou pular isso aqui. Não. Quem pode ler? Porque eu não escrevi isso aqui. Marcos 1:35 e 39. Marcos 1:35 e 39. Quem vai ler? Aqui é o Obreira. Marcos 1:35 e 39. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. 39. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Aqui ele primeiro se preparava, né, em oração, se fortalecia para depois expulsar os demônios. É o que a gente tem que fazer, né? Esse daí foi um dos momentos que Jesus orou antes da sua primeira viagem missionária à Galileia para pregar o Evangelho. Esse daí foi um dos momentos que ele orou. E aqui Lucas 5:15 e 16 fala assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava para os desertos e ali orava. Então, quando terminava aquele trabalho de libertação, Jesus, ele sempre procurava esses lugares ermos, os desertos, para ele estar orando. Toda vez que eles estavam trabalhando, ele estava expulsando o demônio, curando as pessoas. Quando terminava, ele sempre ia orar. Ele sempre ia se fortalecer em Deus. Lucas 6:12 é o último, né? Ainda não é não? Ah, não é não. Então, vou ler esse aqui mesmo. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome dos apóstolos. Então, esse também foi um momento que Jesus orou. Antes de escolher os discípulos, os seus 12 companheiros, foi um dos momentos em que Jesus orou.
Mateus 14, 21, 3. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Então, sempre que Jesus, ele alimentava as pessoas, ele ia orar. Sempre que ele fazia esse tipo de coisa, esse trabalho social, ele ia orar. Esse era um dos momentos que Jesus também orava. João 11, 41, 43 fala assim: Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, antes de Jesus ressuscitar, Lázaro, o amigo dele, foi um dos momentos também que ele orou. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui para vocês, vou passar para vocês aqui rapidinho, já estava passando o tempo. Quais os tipos de oração que tem? Tem vários tipos, mas eu separei alguns aqui. A oração de adoração, a oração de graças, a oração de confissão de pecados, oração de petição e súplica e a oração de intercessão. A oração de intercessão é aquela em que intercedemos a favor das outras pessoas. É pedir Deus em favor dos outros que cercam, que façam na vida deles aquilo que eles estão necessitando, ou aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida, a gente intercede para outra pessoa, para que Deus faça também. Aí a oração de adoração, é a oração em que simplesmente adoramos a Deus, sem pedir nada material. É a nossa entrega para Ele. Essa é a oração de adoração. Não pedimos nada, não queremos nada, além de adorar e reconhecer a grandeza dEle. A oração de agradecimento, a oração de graças, é a oração em que nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas, por tudo que Ele fez na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país, e o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer. Então, essa aí é a oração de graças. A oração de confissão de pecado, essa é a oração que nós devemos fazer todos os dias. Confessar os nossos pecados, nossas falhas, para que o Senhor venha nos perdoar e assim sejamos perdoados e possamos receber as bênçãos dele. A oração de petição e súplica, essa é o que todo mundo faz, toda hora. É aquela oração que a gente vai ao Senhor apresentando Ele todas as nossas necessidades. Aquilo que a gente precisa de imediato, aquilo que a gente precisa de futuro. Essa aí é a oração de petição e súplica. Amém? Então, até aqui nos ajudou ao Senhor. Ficou a tarefa de casa, evangelista. Qual é a tarefa aí? A tarefa de casa, verdade. A tarefa de casa tem um modelo de oração. Que é a oração do Pai Nosso, né? Que é 6:9, Mateus 6:9-13. Põe aí, escrevam aí a tarefa de casa. Mas tem aí no... Tem aí na folha já. Você tem uma lista de pedidos de oração para se lembrar por quem deve orar. Aqui uma pergunta. Você tem uma lista de pedidos de oração para se lembrar por quem deve orar? Se não tem, faça uma lista de oração em uma folha ou caderneta. Sua lista pode incluir as seguintes categorias: familiares, amigos, irmãos na fé, a servos de Deus como o seu pastor, líderes da igreja, os governantes do país, comunidade, pessoas que lhes causaram prejuízos, pessoas que você quer ganhar para Cristo e suas metas e crescimento pessoal. Amém? Então essa é a lição de casa. Faça uma lista para vocês estar sempre em oração. Aí é um passo para vocês começarem a colocar a vida de oração em dia, diariamente. E isso vai ser muito bom para o crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Só lembrando, evangelista, que sexta-feira tem culto, né? Sexta-feira aqui todo mundo sabe que é? Forte. É forte.
Hein, evangelista, o pessoal na cidade, você vai no mercado, você vai na farmácia, a pergunta deles é: você vai pro show de Amado? Exatamente. Né? E sexta-feira tem culto aqui. Exatamente. E eu pergunto vocês, e sexta-feira vocês vão estar aqui? Oh, glória a Deus. Então vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse estudo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha falar o coração de cada servo teu, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra fique gravada, meu Pai, no nosso coração. Que nós possamos aprender mais e mais toda quarta-feira, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos leva para casa em paz e segurança, nos guarda debaixo da tua presença, Pai. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor.